pedestre, as calçadas, ciclista, o uso os passeios ou das calçadas, como a gente poderia falar. O grande desafio aqui em Curitiba é a gente poder caminhar, é ir de um bairro a outro, ir à esquina, comprar um pão, no mercadinho, porque infelizmente motoristas, automóveis, caminhões dominam as ruas e raramente respeitam o pedestre. Então, isso tem sido inclusive motivo de muitos blogs, um esforço grande de comunicação, de campanha, participação em fóruns, etc., onde a gente leva essa questão, assim como o problema da pessoa com deficiência, do idoso, da pessoa doente, né, que levam as estatísticas em torno dos acidentes aqui e na maioria das cidades brasileiras a níveis absurdos. Então, o que nós precisamos? Né? Nós precisamos, de fato, de valorizar o pedestre. Ele precisa de segurança, né, ao andar pela calçada, pelas ruas, a cruzar usar uma faixa para pedestre, ter iluminação, não ser agredido por um animal que passe através de uma cerca mal feita, não ser assaltado, né? E tampouco atropelado em plena calçada, né? Essa calçada, ela tem que ter acessibilidade, ela tem que ter qualidade. E aí a qualidade não só em termos estéticos, mas em termos de engenharia, coeficiente de atrito, elasticidade, tamanho dos módulos, a largura da calçada. Isso é função do volume de pedestres que aquele circuito terá. Quer dizer, é um absurdo você ver para uma cidade um padrão, dizer que todas as calçadas têm que ter largura X, Y, Z. Isso é uma coisa ridícula e do tempo dos nossos avós, quando de fato andar pela rua não era problema, né? Então a calçada ela tem que ser feita em função do tráfego de pedestres, tem que ter continuidade. Não adianta ter um trecho de 15 metros bom, outro ruim, outro péssimo, e assim por diante. Padrões. Agora, padrões com a elasticidade que a demanda da calçada coloca, exige. A manutenção dessas calçadas tem que ser rápida e eficiente, tem que ter responsabilidade técnica. E isso só vamos ter se as calçadas passarem a ter apenas um responsável. Ou seja, as leis municipais que colocam no proprietário do imóvel a responsabilidade pelos passeios, tem que ser modificadas. Elas têm que passar para um município que assim pode delegar a uma empresa, até se quiser, ou a uma secretaria, a manutenção, construção, dimensionamento, vigilância das calçadas. Agora, o que nós temos notado? É que as calçadas no Brasil são circuitos de serviços. Então, energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto, tudo usa a calçada, inclusive espaços para permeabilização de solo. Quer dizer, não é dentro do imóvel que se procura garantir permeabilidade, e sim no lado externo, o que é ridículo. Em Curitiba temos inclusive prédios com garagens subterrâneas, baixando violentamente o nível do lençol freático, e na hora da chuva, bombeando água muitas vezes para uma rede já saturada.
ou em mau estado de conservação. Então as concessionárias, elas têm que oferecer confiabilidade, bom atendimento, confiabilidade nos serviços que prestam e na sua inserção urbana, né? Elas têm que cuidar. Estou vendo, acompanhando aqui na Visconde de Guarapuava, caiu um cabo de uma empresa de telecomunicações, faz dias que está lá caído, e parece que não há preocupação nenhuma em corrigir isso rapidamente. Por quê? Porque era carnaval, qual seria a razão, né? E, obviamente, os postes e a rede de distribuição de energia elétrica não foi feita para se transformar num varal de cabos, como está acontecendo, pelo menos aqui em Curitiba. Então nós temos que também reduzir a poluição visual. E isso pode ser feito até por lei municipal. Quer dizer, a ANEEL pode ter suas regras, o governo federal também. Agora, a cidade tem o direito de impor condições, né? E uma delas é redução da poluição visual e exigência de padrões de serviços condizentes com aquilo que a população da cidade precisa. Nós temos que reduzir riscos de acidentes, né? Nós temos postes mal colocados, postos de inspeção, de serviço de água e esgoto, de tudo quanto é jeito. E essa aleatoriedade, ela é gravíssima. E foi até aceitável nessas décadas de crise em que nós vivemos. Mas o mundo hoje é outro, principalmente para o Brasil. Quer dizer, se no Brasil estamos numa situação melhor, então vamos usar esse período de bonança para corrigir serviços que são ruins, né? Lógico, nós temos muitas opções de custo e qualidade, e isso tem que ser discutido com a população. Tem que ser transparente, tem que vir de um diálogo franco, onde a maioria mais razoável mande, e não fique tudo dependendo muitas vezes de um proprietário renitente, ranzinza ou incapaz de compreender o bem público. Então isso tudo leva, né, a um conjunto de coisas, entre eles assistência técnica eficaz e inovação, né? As redes de energia elétrica subterrâneas tiveram uma redução de custo enorme, como mostra o portal da Copel. Agora, se passamos para os municípios, nós vamos gerar grandes projetos de dezenas, centenas de milhões de reais, que aí sim viabilizam financiamentos do BNDES, do Banco Mundial, etc. Nenhum banco tem interesse de se preocupar com pequenos financiamentos desse tipo, porque o custo é muito grande, é o custo administrativo do financiamento. O próprio governo do estado pode criar fundos especiais do município, né? E apoio financeiro até das indústrias que vão oferecer equipamento, né? Nós temos que respeitar o que diz o artigo 175 da nossa Constituição, né? Oi. O nosso artigo 175 é claro em relação ao serviço sob concessão. Então, nós temos que ver isso aí. E as concessionárias têm obrigações que parece que esqueceram, né? Agora, nós temos deputados, senadores, nós temos governador, prefeito, presidente da República, que precisam rever esse processo de privatização, de regulamentação de serviços essenciais, de modo a que eles sejam realmente eficazes para o povo, né? Então, as nossas calçadas, que são espaços para pedestres, ciclovia, dependendo da largura, tá, etc., né, são também ruas de serviços, né? E essas ruas de serviços têm que ser vistas com cuidado, porque o indivíduo está caminhando em cima de cabos ou
canos e sob linhas e instalações muitas vezes mal feitas, né? Então, o nosso pesadelo, né, é que o pedestre é a última prioridade, afinal ele não paga imposto para andar, né? Então o que fazer? Se for preciso, vamos mudar a legislação, vamos punir, criar leis punindo severamente a poluição visual, cobrar espaços, né? E finalmente usar redes subterrâneas feitas com qualidade, não para depois estar matando turista aí com bueiros voadores como vimos no Rio de Janeiro. A proposta da Copel, por exemplo, está bem clara no seu portal e pode ser melhorada, mas ela é didática, ela é fantástica, ela pode orientar, ela traz de uma maneira sutil aspectos que são extremamente importantes para o povo que vai usar esse serviço, inclusive fazendo referência ao problema das pessoas com deficiência, né? Então, eu fico muito honrado até de ver isso aí no portal da Copel, que afinal é a empresa em que eu trabalhei e cheguei à presidência. Mas isso é obra da última administração, né? Uma proposta que tem que ser vista com atenção, porque ela é importante, né? Ela tem que ser vista com carinho pelos técnicos, pelos políticos, pela população de modo geral. E um bom trabalho, né, em parceria com as concessionárias permitirá que isso aconteça num compartilhamento do uso do solo de forma adequada, né? E há muitas empresas que podem entrar nessa parceria, nesse consórcio social, no caso aqui do Paraná, para que a gente tenha uma solução mais inteligente para o que nós vemos hoje em relação às calçadas. Então, avançando, né, nós temos diversos tipos de redes, quer dizer, a questão qual a rede, qual a maneira de fazer, é técnica, é um assunto técnico que tem que ser visto com carinho, porque não é uma panaceia, não é dizer que vamos fazer rede subterrânea na cidade inteira. Em muitos lugares pode não se justificar isso aí, né? Então a questão de como fazer é importantíssima, né? A Copel já tem inclusive organizado a sua participação, que em princípio não é tão grande assim, mas poderá até ser, dependendo de outros custos que ela descobrir que terá que pagar pelo uso do espaço urbano, né? E até uma tabela mostrando quanto custaria por quilômetro cada alternativa possível. A questão toda é usar isso aí como ponto de partida. Vocês vejam que a proposta da Copel é tão completa que até um cronograma está por aí. Lógico, esse cronograma não prevê o tempo de negociação política, de mudança de leis, pode levar 3, 4, 5 anos ou mais. Mas quanto mais cedo a gente começar a encarar isso aí com seriedade, melhor, né? Então, é isso que nós queremos. Nós queremos uma cidade que tenha, de fato, acessibilidade, segurança, inclusão, e que a gente não tenha medo de trovoadas, de chuvas que tem deixado todo mundo no escuro aí por causa da exposição das nossas redes. Então, o que precisamos de fato é de decisão, vontade política, negociação com a ANEEL, BNDES, consciência da importância dos pedestres, né? As concessionárias, quer dizer, e uma relação proativa de todo mundo que pode tomar uma decisão em cima dessa questão. E recomendo uma olhada no portal da Copel, né? Está aqui em cima, redes subterrâneas, né? Como também tem fotografias do que existe aqui e ponderações, né? Sobre redes subterrâneas.
Não queremos ficar no escuro, mas queremos calçadas boas.